muito bem-vindas a mais um programa Desvendando a Candidíase, edição especial de aquecimento para a nossa jornada Vida Sem Candidíase. Para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento definitivo da candidíase, e aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase, sem remédios. E o tema de hoje é candidíase, o que é mito e o que realmente é verdade. Então, meninas, a candidíase, ela é uma das queixas mais comuns que levam as mulheres aos consultórios ginecológicos. E realmente, esses sintomas locais, vaginais, coceira, ardência, inchaço, dor na relação, tudo isso é realmente terrível, aquele corrimento insuportável, que deixa a calcinha toda melenta. Gente, eu sei porque eu já passei por isso. Eu já sofri com candidíase por mais de 10 anos da minha vida. E graças a Deus já tem mais de 6 que eu tô livre. Tá certo? Mas eu sei como que é tudo isso. Direto eu também estava no consultório da ginecologista. E, claro, como a gente corre para o ginecologista, os sintomas que mais nos incomodam são os sintomas vaginais, acabam surgindo muitos mitos sobre isso. Porque região íntima, relacionamento, dói na relação, tem toda essa questão, que a gente acaba tendo esse imaginário aí de que pode ser uma doença sexualmente transmissível, de que é uma coisa que está afetando a região íntima. Realmente é uma coisa que acaba com a gente, que, assim, principalmente quando se torna recorrente, afeta relacionamento, afeta autoestima. Realmente é uma coisa, assim, muito perturbadora na vida das mulheres, E, gente, a origem da candidíase, primeira coisa aqui para vocês, primeiro mito que não começa lá, tá? A origem da candidíase não é na região íntima, apesar da gente ter tantos sintomas na região íntima, a origem não é na região íntima. A origem da candidíase está lá no intestino. Então, se você tem candidíase aí, tá com a candidíase vaginal, com esses sintomas vaginais, você com toda certeza está com o intestino tomado de fungo cândida. Com toda certeza, ela começa lá no intestino. Com isso, tem muitos outros sintomas que estão relacionados à candidíase, que estão relacionados a esse aumento na quantidade do fungo cândida aí no seu corpo, a quantidade de fungos no seu intestino, as toxinas que esses fungos estão liberando aí, que afetam o seu corpo inteiro, tá certo? Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre isso, já fiz uma live na semana passada. Se você não assistiu, assista, tá liberado para vocês aqui, tá no Instagram, tá no YouTube, tá tudo para vocês, no Facebook também, tá certo? Assiste lá, que são outros sintomas que a candidíase está provocando aí no seu corpo. Mas muita gente não sabe disso, tá certo? Pouca gente sabe disso, inclusive profissionais de saúde, muitos, sabe? A maioria dos profissionais de saúde também não sabe dessa relação da candidíase com o intestino, de onde está surgindo, e acabam tratando basicamente, localmente, ali os sintomas vaginais. E por isso não acaba nunca a candidíase, E como, voltando aqui, fechando a ideia, como os sintomas vaginais são os que mais nos incomodam e nos fazem procurar tratamento, acaba que muita gente confunde, com doenças sexualmente transmissíveis, com outras questões relacionadas à região íntima, tá certo? Então tem muito mito, e tá a maioria relacionada a isso, que eu trouxe aqui hoje para vocês, e claro, tá? Podem colocar suas dúvidas aí, o que vocês já ouviram falar também sobre candidíase, sobre como que acontece, o que faz para tratar e essas coisas. E, claro, na medida do tempo que eu tiver aqui, eu vou respondendo todas essas perguntas de vocês. Então, guarda um pouquinho aí que eu vou trazer 3 coisas principais aqui que são muito difundidas para a gente conversar sobre isso, tá certo? E a principal de todas, meninas, que toda live, essa pergunta me aparece, toda live surge essa dúvida, e chega também por direct, em comentários, em tudo, que se a candidíase é sexualmente transmissível? Gente, a candidíase não é sexualmente transmissível.
A candidíase acontece, como eu falei, porque o fungo cândida que já faz parte da gente. Assim como a gente tem um conjunto de bactérias boas, uma outra bactéria ruinzinha, assim, que se crescer demais pode dar problema, a gente tem fungos também dentro do nosso corpo, fazendo parte da nossa microbiota. E é assim. Mas quando está tudo equilibrado, esses fungos ficam lá quietinhos. E a maior parte desses fungos são fungos do gênero Cândida. Então, quando acontece um desequilíbrio, uma desbiose, a gente vai deixando o nosso organismo mais desequilibrado, né? As bactérias boas não estão tão bem assim mais e tal. A gente vai colocando uma alimentação que favorece esse crescimento desses fungos e vai afetando as bactérias boas. Esse ambiente do nosso corpo fica favorável para esses fungos que já fazem parte da gente crescerem mais do que o normal. E quando esses fungos crescem mais do que o normal, é que causam problema. Por quê? Porque quando ele está numa quantidade pequenininha, alguma toxina que ele libera é pouquinha, o corpo consegue lidar com isso. O que ele utiliza de alimento é uma coisinha ou outra que sobrou ali, ele vai usando. Então, não traz problemas ali para o nosso corpo, tá certo? Tá em equilíbrio. Mas quando cresce demais, aí começa a trazer um monte de problemas. Então, gente, é um fungo que mora na gente, mora aqui em mim. Eu não sofro mais com crise de candidíase, mas eu tenho o fungo cândida dentro de mim. Minha filha tem o fungo cândida dentro dela, meu marido tem o fungo cândida dentro dele, você tem o fungo cândida aí dentro de você. Seu pai, sua mãe, seus filhos, seu marido, todo mundo. Tá certo? Então, o fungo faz parte da gente. Quando está em equilíbrio, tá tudo certo, funcionando normal, ele fica quietinho, não traz problema. Quando entra em desequilíbrio no nosso corpo, o ambiente fica favorável, ele cresce mais. Aí que acontece a candidíase. Então, o fungo cândida faz parte da gente, mora na gente, é normal, é comum, todo mundo tem, tá certo? A candidíase, que é o crescimento exagerado desse fungo por um desequilíbrio aí no seu organismo, no seu corpo, aí sim, isso é uma doença, mas não é uma doença sexualmente transmissível. Então, se você está com candidíase, mesmo que você tenha sintomas vaginais, você não está passando para uma outra pessoa. Porque esses fungos só conseguem crescer em outra pessoa se aquele ambiente estiver favorável. E se o ambiente da pessoa estiver favorável para o crescimento de um fungo que veio de fora, o fungo que já está dentro dela já cresceu há muito tempo. E se ela estiver com candidíase, é porque é o fungo dela que cresceu. Não é que você passou para alguém. Não é que o seu parceiro passou para você, não é que você passou para o seu parceiro. Tá certo? Então, isso assim, digamos que a candidíase é uma doença solitária, cada um com a sua, né? Cada um com o seu fungo. Então, cresceu o seu fungo, é aí você com a sua candidíase. Cresceu o fungo da outra pessoa, é a candidíase da outra pessoa, tá certo? Se por um acaso algum fungo que veio de fora, que veio numa contaminação por algum alimento, que veio em uma relação, conseguir crescer aí em você, é porque esse ambiente já está muito favorável para o fungo crescer. E o seu já cresceu, tá certo? Não vem de fora. Quando está tudo certo, equilibrado, nem o seu fungo que está aí dentro de você, fazendo parte, morando em você, 24 horas aí, está conseguindo crescer, o que vier de fora também não vai, tá? Então, isso é um grande mito, não é uma doença sexualmente transmissível. E assim como acontece porque o seu fungo cresceu, a cura, o tratamento definitivo também acontece dependendo só de você. Então, não tem esse negócio de, eu só vou ficar boa se o meu parceiro fizer um tratamento também. Ou então, eu não consigo melhorar da candidíase porque o meu marido não quer fazer o tratamento, não quer tomar remédio, não quer fazer isso. Não tem isso, não precisa, tá certo? Não tem essa necessidade, porque a candidíase aconteceu por um desequilíbrio seu com os seus fungos. Então, quando você reequilibra o seu corpo e os seus fungos voltam ao normal, voltam à quantidade certa, e o seu organismo fica equilibrado de um jeito que esses fungos não conseguem crescer novamente mais do que o normal, acabou a candidíase.
e só depende de você. E quando está tudo certo, mesmo que por um acaso você entre em contato com algum fungo, não vai virar candidíase, ele não vai conseguir crescer, tá certo? Então, gente, isso aí é um grande mito. Candidíase não é uma doença sexualmente transmissível, tá certo? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aí. Deixa eu ver. O que vocês estão botando aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram, que está mais pertinho aqui das minhas mãos. Que a Edivânia está falando. As minhas irmãs quase todas têm isso. Minha mãe fala que tinha muito corrimento também. Então, Edivânia, muito provavelmente são os hábitos alimentares da sua família, o ambiente, o comportamento, né? Os hábitos, a alimentação, essas coisas muito mais do ambiente, do comportamento, do que uma questão genética. Pode, às vezes, ter algum tipo de questão genética que facilite isso aí, pode ser, às vezes, alguma questão, não porque vai deixar seu corpo mais favorável para crescer o fungo, mas às vezes pode ser uma questão digestiva, uma questão genética digestiva, que a digestão de algum tipo de alimento é um pouquinho pior, então sobra mais desse alimento ali no intestino mal digerido que o corpo não usa, que o fungo consegue utilizar. Então tem algumas questões assim, mas basicamente, quando a família toda tem, né, essa facilidade, é assim, é batata, é hábito, tá certo? É hábito, são os costumes que vocês têm de alimentação, de ambiente, né, os hábitos em si mesmo, tá certo? Luciana, homem também tem esse problema? Sim, Luciana, homem também tem. Ser humano tem candidíase. Todo ser humano pode ter candidíase. Todo ser humano tem fungos dentro de si. Então, quando acontece esse desequilíbrio, pode ter candidíase em qualquer pessoa. Esses fungos podem crescer em qualquer pessoa. Seja homem, seja mulher, seja idoso, seja criança. Não importa, tá? Não importa o gênero, não importa o sexo, não importa a idade, não importa. E hoje em dia, cada vez mais nós vemos esse crescimento exagerado desses fungos em crianças também, crianças já com candidíase. Mas, né, por exemplo, meninas não vão ter influências de hormônios sexuais, então é mais raro aparecer sintomas vaginais em crianças ainda, assim, antes da puberdade, né, antes da adolescência. Mas a gente vê demais aí crianças que têm vários outros sintomas de candidíase, tá certo? E que fazendo o tratamento adequado, o tratamento correto, assim como eu ensino, funciona, tá? Funciona também para criança. E hoje em dia, gente, os hábitos alimentares estão cada vez piores. As crianças estão tomando remédios antibióticos muito mais cedo. Imagina, né? Desde pequenininho, bebezinho já toma antibiótico. Aí já começa a tomar, às vezes, leite de vaca muito cedo, essas formulações com leite. Tem contato, assim, com outras coisas que sensibilizam um pouco mais o corpo, que comida mesmo, tá, gente? Tô falando do leite para bebezinhos pequenininhos, mas às vezes a gente vê um monte de bebezinho tomando danoninho, né? Tem contato com aditivos químicos muito cedo, então a microbiota ali, as bactérias boas que estão dentro ali do intestino, né? Que deveria estar um ambiente que está se formando ali, equilibrado, tá se desequilibrando cada vez mais cedo. Então a gente vê crianças com candidíase também, tá certo? E idosos também. Não é porque não tem mais vida sexual ativa que está livre de ter candidíase. Não é sexualmente transmissível, não está relacionado à vida sexual, tá certo? Às vezes a gente sente uma piora nos sintomas após relações, mas por questões locais, por questões da alteração do pH, então, né, uma sensibilização pelo atrito, o fungo tenta se defender, libera mais toxinas, a própria sensibilidade que já está acontecendo localmente, você tem um atrito, vai piorar. Se você está com uma pele machucada, por exemplo, uma pele queimada de sol, que já está ardendo, já está terrível, e você esbarra assim, encosta alguma coisa nela, você vai dar uma coçadinha, né, uma roçadinha assim, já fica terrível, já dói mais, já piora. Imagina, quando acontece isso também, esse atrito lá embaixo, lá no canal vaginal, lá na vulva.
já está inchado, já está ardendo, já está coçando. Então, isso vai piorar. Tá? E às vezes a alteração de pH que acontece pela ejaculação também deixa o ambiente um pouquinho mais favorável. Vai contribuir, tá certo? Mas não é a causa. Então, como alguns sintomas vaginais vão piorar quando a gente tem relação, muita gente atribui isso, né? Atribui a candidíase a uma doença sexualmente transmissível, mas não é, tá certo? Acaba tendo uma piora por essas questões locais mesmo, tá? Essas agressões locais que acabam acontecendo. E o fungo se defende, o próprio local já dói, vocês já sentem um pouco mais, tá certo? Mas homem tem esse problema também, só que ele não tem normalmente esses sintomas locais aí na região íntima, mas pode sim acontecer de ter bolinhas, de ter coceira, às vezes aquelas bolinhas que as pessoas falam que é de calor, mas tá lá, tá no calor tem bolinha, tá no frio tem bolinha, tá na praia tem bolinha, tá na montanha tem bolinha, né? Essas questões aí mais de pele, bolinhas que coçam, ou às vezes até mesmo um pouco de vermelhidão ou ardência no pênis também pode acontecer. Mas, em geral, os homens vão ter outros sintomas ali que não estão relacionados necessariamente à região íntima. Ai, a Josi, já gastei muito com remédio médico. Simone, minha mãe acha que eu peguei de alguém, não entende que não é de relação sexual. Então, manda essa live para sua mãe, vai ficar gravado aqui. Encaminha lá para sua mãe, assim que ficar liberada aqui a gravação, manda lá para ela isso aqui, tá certo? Não pegou de ninguém, não, tá? Não pegou de ninguém. Josi, não aguento mais, afetou até meu relacionamento. É isso aí, Josi, é terrível, né? Então vamos parar de sofrer, tá? Vem para a nossa jornada Vida Sem Candidíase. Se você ainda não fez a inscrição, faz. O link tá na bio. Vocês que estão no Facebook e no YouTube, o link tá na descrição do vídeo, tá certo? Online de graça. Cadê Noemi? Como faz para equilibrar o organismo para não ter mais o fungo? Isso você vai saber na nossa jornada Vida Sem Candidíase, tá certo? Ai, Fabi, tô atacada agora. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui no YouTube e no Facebook. Ai, Natália, exatamente, zero libido. Quem namora ou é casado sofre o dobro, porque o companheiro acha que perdemos o desejo neles. Exatamente, Natália. E, claro, né, além de todas essas questões que a gente que sente a dor, a gente que sente a piora, não dá vontade de fazer nada porque a gente sabe que vai sofrer. Mas não é só isso também. As substâncias que o fungo libera aí no corpo, as toxinas, todos esses desequilíbrios, distúrbios que as substâncias do fungo estão causando no nosso corpo, também desequilibram hormônios, desequilibram neurotransmissores e fazem a libido cair também. Tá certo? Então não é simplesmente porque a gente sabe que vai doer, que não vai ser legal, que a gente não fica com vontade. Tem toda essa questão também bioquímica, fisiológica acontecendo desses desequilíbrios que jogam a libido lá embaixo. E é difícil, né? É difícil de explicar isso para o companheiro. Deixa eu ver o que vocês botaram aqui em cima. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui para cima importante. Ai, Cecília, hoje não vou acompanhar minha internet, tô sem internet. A net móvel não aguenta. Amanhã você assiste, Cecília, tudo bem, quando sua internet voltar, tá certo? Vai ficar gravado. Nossa, Caroline, terrível, né? Meu marido já chegou a pensar que eu estava traindo ele. Já chegou a pensar que é doença sexualmente transmissível. Então, Caroline, manda para ele essa live, encaminha lá para ele. O que mais que vocês estão colocando aqui? Deixa eu ver. Tatiana, eu fico com a região íntima super sensível, com a coceira, fica tipo como se estivesse ferida, inchada também. Exatamente, Tatiana. Exatamente por isso, gente, porque tem tantos sintomas na região íntima, né, que incomodam tanto a gente, que acaba surgindo essa questão, né, de as pessoas acharem que é sexualmente transmissível, mas não é, tá? Não. Vamos lá.
Ver se tem mais alguma coisa aqui diferente que eu não respondi. A Tatiana colocou, como não sinto vontade, achei que eu era anormal. Não, Tatiana, você não é anormal, tá? Isso acontece com todas nós quando estamos sofrendo com candidíase, tá certo? Da Mari já tentou tudo e nada tá funcionando, inclusive tá usando uma pomada cara e nada, tomou antibiótico e nada. Não vai adiantar, Damares, não vai adiantar, tá certo? Então vem para nossa jornada que você vai descobrir, você vai entender o que tem que ser feito para conseguir acabar de uma vez por todas com a candidíase, tá certo? Não é com pomada, não é com remédio. Às vezes a gente gasta uma fortuna em um monte de tratamento, remédio, pomada, um monte de tratamento alternativo, tudo que aparece a gente vai fazendo, né? Mas não vai adiantar, tá, gente? Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu volto aqui, tá? Daqui a pouco eu volto aqui com vocês nos comentários, que eu vou passar logo para um outro mito aqui para vocês, uma outra questão, né? Para a gente entender como que é a verdade aqui em relação à candidíase, que é a questão da higiene. Também está relacionada com essa questão de região íntima. Região íntima, ainda mais assim, com corrimento, né, com coceira, com ardência, a gente, principalmente relacionado ao corrimento, tá? Corrimento é terrível, mas o corrimento ele não está relacionado à sujeira, tá certo? O corrimento está acontecendo porque é uma reação do seu corpo, é uma reação lá, é uma mistura, é uma junção de toxinas de fungo que estão sendo liberadas ali localmente, com reações do seu organismo, com substâncias que o seu corpo produz, com o muco que o seu corpo produz, que suas células da mucosa vaginal produzem para se defender. Então, é uma mistura de várias coisas e isso gera o corrimento. Então, quanto mais toxinas o fungo libera ali, quanto mais substâncias o fungo libera ali, o corpo entende que aquilo faz mal, o corpo entende que aquilo é uma agressão, mais o corpo se defende. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, quando você come alguma coisa, né, a mucosa oral aqui, né, na sua boca, então tem muco, tem a saliva e tal. Quando você come alguma coisa que está estragada, seu corpo entende, caramba, nossa, esse negócio vai me fazer mal, aí você cospe ali o que você comeu, né, mas continua ali, então aumenta a produção de saliva, aumenta a produção de muco, aumenta a produção de saliva, fica aquela saliva mais grossa e tal, que é o seu corpo tentando eliminar aquilo ali para não te causar tanto problema. É a mesma coisa o corrimento. O corrimento está acontecendo porque tem uma coisa ali, um agressor que está causando problemas, causando danos ali ao seu organismo, danos ali à região vaginal. Então, o corpo quer se livrar disso, está tentando se livrar disso. Então, com isso, vai aumentando a produção de muco, vai produzindo várias coisas ali que vai se misturando com toxina de fungo, com tudo, e acontece corrimento, tá certo? Não é uma questão de higiene, tá? Então, muita gente acha que aumentando a higiene, aumentando a limpeza, vou cuidar mais aqui da região íntima, não é possível. Essa sujeira, esse corrimento nojento, horroroso, me sinto sujo o dia inteiro, deixa eu tomar mais banho, deixa eu passar mais sabão, deixa eu fazer uma ducha vaginal aqui para ver se limpa por dentro, porque eu não estou mais aguentando. Vai dar uma ajudada aqui com isso. É um mito enorme, é um mito total. Não vai te ajudar em nada. Muito pelo contrário, só vai piorar. Quanto mais você limpa, é uma agressão também, é uma agressão extra ao seu organismo, ao local ali, tá certo? Então, esse excesso de higiene, ele vai alterar o pH. Então, se você exagera ali no sabão, gente, tem um monte de sabonete íntimo que eu vejo aí que, gente, meu Deus do céu, tem coisa que tem até glicose. Para que glicose ali? Tá? Tá botando mais comida para o fungo. Glicose é um açúcar, o fungo usa assim, ó, rapidaço.
Aí você já tá ali cheio de fungo no local e tá dando mais comida para ele. Pra quê? Tá certo? Sem contar que aí você usa sabão, você vai tirando defesas naturais da pele. Você vai agredindo uma região que já está sensibilizada, vai ficar mais sensível. Quando você está com um esfoladinho na pele, um machucadinho, e você vai lavar a mão, passar sabão, não arde mais. Uma agressão. Você está agredindo também, já está sensível o local e você está agredindo, sensibilizando mais ainda. Você está sensibilizando, está alterando o pH. Isso vai alterando a microbiota. Você afeta as bactérias boas, consequentemente, abre mais espaço para o fungo crescer mais, tá certo? E tudo isso vai piorando cada vez mais esses sintomas locais, tá certo? Então, gente, qual seria a forma certa de se fazer? E não só, tá? Não só quando você está aí com crises de candidíase, né? Quando eu falo aqui crises de candidíase, neste momento eu estou me referindo a crise de sintomas locais vaginais, tá certo, gente? Candidíase não é só vaginal, principalmente aqui, comigo, aqui no meu canal, aqui no meu Instagram, aqui nos meus conteúdos. Quando eu me refiro a candidíase, é geral, tá? Tem ali os sintomas vaginais, sim. Tem os sintomas intestinais, sim. Tem candidíase, a candidíase está ocupando aí seu corpo inteiro, tá certo? Não é só vaginal, não. Mas quando a gente está com um aumento dos sintomas vaginais, essas crises de sintomas vaginais, aí a gente tem que tomar mais cuidados, né, para sensibilizar um pouco menos a região. Já está sensível, já está ardendo, já está coçando, já está doendo, já está inchado, já está vermelho, né? Vamos cuidar bem. E claro, isso serve para sempre, tá? Não é só quando tá com essas crises que você tem que cuidar de uma maneira mais suave. Isso sempre, tá, gente? Não precisa, assim, de tanta coisa, de tanto sabão, de tanta coisa. Gente, fazer ducha vaginal não precisa, tá certo? Não precisa fazer uma ducha vaginal só para limpar. É um lugar autolimpante, tá? Assim, entre aspas, né? A vagina é autolimpante, o excesso vai descendo, vai escorrendo. Aí o corrimento está ficando muito grudado lá na parede, não está descendo, você deve estar tomando pouca água, tá? Aumenta aí a ingestão de água, toma mais água que você vai ver que vai ficar mais fluido, vai acabar descendo mais facilmente, tá certo? Então, não fica querendo jogar um monte de coisa lá dentro, passa perfume, né? Tem um monte de coisa, de lencinhos, não sei das quantas, para limpar a pepeca, gente. Não precisa, tá? Ai, vou lavar só com água? Olha, gente, tem gente que consegue. Tem gente que usando só a água acha que tá legal. Eu mesma nunca me adaptei a isso, tá? Então, você pode usar uma coisa mais suave. Pode usar um sabonete infantil, líquido de preferência, que acaba sendo mais suave, não tem corantes, não tem nada. Pode ser até mesmo, sabe, um shampoo, aquele shampoozinho Johnson amarelo, assim, amarelo é a embalagem, mas ele é transparente, não tem cheiro forte nem nada. Pode ser um sabonete líquido infantil de bebê, que é mais suave. Pode ser algum sabonete mais natural também, mais artesanal, mais natural, que não tem um monte de corante, a gente não precisa ter cor. Até que não tem olho para enxergar a cor do sabonete que está passando lá, tá? Não precisa ter cheiro forte nem nada. Quanto menos aditivos, quanto menos coisa tiver, melhor. Então usa ali um sabonetinho infantil, tá certo? Que é mais tranquilo. Não precisa passar muito. Ah, por exemplo, eu moro numa região muito quente, tomo ali 3, 4 banhos por dia. Então, usa ali um sabonetinho mais suave uma vez, tá? Uma vez ao dia, tá ótimo. Das outras vezes você higieniza, limpa ali só com água mesmo, tá bom? Que vai sensibilizar menos, tá? E, gente, lembrando sempre, 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 sempre para vocês que a questão, né, aí da higiene, ela é só um gatilho, tá? Eu falei que contribui para piorar esses sintomas locais, mas é uma contribuição, é um gatilho, não é causa raiz, tá certo? Não é porque se tá tudo certo, tudo equilibrado, seu corpo está maravilhoso, funcionando tudo bem, as bactérias boas estão ótimas,
o fungo está na quantidade pequenininha, certinha lá, e você usou um sabonete íntimo lá da farmácia, tomou 3 banhos no dia, usa o sabonete íntimo lá da farmácia e vai ter candidíase. Não é assim, tá certo, gente? Não é assim que acontece, tá? É só um gatilho, não é o excesso de higiene que vai causar a candidíase, mas é um gatilho que contribui para a piora desses sintomas locais, tá certo? E, é claro, a gente, para acabar com a candidíase, tem que cuidar do que precisa ser cuidado. Não é você adequando a higiene, assim como eu falei, para dar uma suavizada nisso aí. Isso vai te ajudar a ter menos incômodos locais relacionados à candidíase e a todos esses sintomas que afetam tanto localmente o canal vaginal, a região íntima. Mas isso não vai acabar com a candidíase, tá certo? Isso só te ajuda a ter um pouquinho menos de incômodos ali, né, na região íntima, tá certo? Mas você só vai acabar de verdade com a candidíase quando você tratar a raiz do problema, que está lá no intestino, que é lá que está a maior parte dos fungos. Então não adianta cuidar somente localmente, né, da região íntima, tá certo? E isso eu vou explicar melhor para vocês na nossa jornada Vida Sem Candidíase. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça online de graça, vai ser na semana que vem, tá? 24 a 28 de julho, 3 aulas bem completas, onde você vai conhecer o tratamento que realmente funciona para acabar de vez com a candidíase sem o uso de remédios, tá certo? Mas, por enquanto, tá aqui para você as dicas para você cuidar um pouquinho melhor da região íntima sem tantos incômodos assim, né? Não precisa ficar passando aquele monte de sabonete que vai sensibilizar ainda mais e mais para te tranquilizar, tá certo? Para te tranquilizar que não é isso que causa a candidíase e não é isso que vai acabar, tá? Não é uma questão de higiene, de excesso ou de falta de higiene que vai causar a candidíase ou que vai acabar com a candidíase, tá? Isso aí é só um gatilho, tá certo? Então não se preocupem, olha, você não tá não cuidando bem da sua região íntima. Não é que você está falhando na higiene, não é que você não está tomando banho direito, não está se higienizando direito, não, tá certo, gente? Então, olha só, fica bem, fica em paz e fica tranquila que não é isso, tá certo? Não é isso. Inclusive, já vi assim, já teve aluna minha falando que profissionais e ginecologistas falaram, não, deve ser falta de banho, toma mais banho. Gente, a mulher morava no Amazonas, tomava lá 4, 5 banhos ao dia. Não é por falta de banho, tá certo? Então, fica em paz. Sua higiene está ok, tá? Se você toma ali seu um banhozinho por dia e direitinho, bem tomado, tá ótimo, tá? Não precisa tomar aí 500 banhos por dia, não. Tá certo? Não é isso que vai acabar com a candidíase. Não é tomar um banhozinho por dia só, que, né, tá ótimo para a grande maioria das pessoas. Não é isso que vai causar a candidíase, tá certo? O negócio começa lá dentro, lá no intestino, tá? Então, fica bem aí. O que vocês estão colocando aqui, gente? Vocês exageram? Vocês exageram aí na limpeza? Conta pra mim, gente, olha a hora, eu falo pra caramba, eu não posso demorar muito hoje, eu tenho aula ao vivo com minhas meninas. Acabei tratamento semana passada com antibiótico, mas já tô sentindo de novo. Ai, Renata, é terrível, né? Chega um momento que a gente trata e parece que não dá nada, não faz nem cosquinha mais, né? Ai, Saria, por mais que essa candidíase não seja uma doença DST, é muito chato, acaba com a relação sexual, a autoestima da mulher vai lá para baixo, exatamente, é terrível mesmo, né? Terrível. Cleide, Simara estão perguntando de alimentação. Olha, hoje não é o tema, não dá tempo de eu falar disso com vocês, mas em outras lives eu vou trazer já algumas pinceladas, tá certo? Mas eu vou falar mais sobre isso na nossa jornada Vida Sem Candidíase. Então não perde, semana que vem, tá? A Luciana está perguntando qual o tratamento para o homem, o mesmo tratamento que para a mulher, o mesmo tratamento que para o vovozinho, o mesmo tratamento que para a criança, tá certo? O mesmo tratamento. Então, vai lá na nossa jornada que você vai entender.
Então, tá, tratamento aqui, já respondi. Infecção urinária com frequência tem a ver com candidíase? Pode sim, tá? Se você já sabe aí, você sofre com candidíase, tem infecção urinária de repetição, muitas vezes essa infecção urinária, esses sintomas urinários, eles estão sendo provocados pelo próprio fungo. Se você fizer um antibiograma, se você fizer um exame específico de urina para detectar bactérias, você não vai detectar bactérias, você não vai conseguir. Aí, às vezes, você pode conseguir detectar fungos, mas às vezes você não vai, porque a tecnologia ali que eles fazem para facilitar o crescimento das bactérias é diferente do que fazem para facilitar o crescimento dos fungos. Né? Então, eles facilitam normalmente para crescer bactéria, para ver se tem mesmo alguma bactéria ali, mas não é sempre que vão conseguir detectar bem os fungos, tá? Vamos lá, o que vocês estão falando aqui. Gente, olha só. Vou só passar rapidinho para outro tópico, depois eu olho aqui suas perguntinhas rápido, porque eu tenho uma aula com as minhas meninas daqui a pouquinho, tá? Então, hoje eu não posso me estender demais. Então, vamos lá, gente. Outra coisa que eu trouxe, que muita gente acredita, que dá candidíase, que interfere na candidíase, que piora a candidíase, que impede de acabar com a candidíase, o uso de roupas inadequadas. O que são roupas inadequadas que vocês me perguntam, que muitas de vocês falam, eu não consigo acabar com a candidíase porque eu preciso usar calça jeans todo dia. Não acabo com a candidíase porque eu trabalho em academia, tenho que usar roupa de ginástica o dia inteiro. Eu uso calcinha de lycra. Gente, nada a ver. Tá, nada a ver. Não é isso que vai fazer diferença na candidíase, não é isso. O máximo, assim como a questão da higiene, o máximo que isso pode fazer é talvez deixar a região um pouquinho mais abafada, às vezes a calça jeans apertando, né? É um tecido mais rígido, mais duro, às vezes nas costuras, então estão ali apertando uma região que já está sensibilizada, está inchada, está ardendo, está coçando. Então, piora ali essa questão local, essa sensibilidade ali. Mas não é isso que vai te impedir de acabar com a candidíase, não é isso que vai provocar a candidíase, primeiramente, tá? E não é isso que vai te impedir de ter resultado com seu tratamento correto para a candidíase. Tá certo, gente? No tratamento que eu aplico, eu nunca pedi, nenhuma aluna, eu nunca pedi ninguém para parar de usar calça jeans, para parar de usar roupa de ginástica. E nunca fez a menor diferença. Porque, como eu falei, o problema está lá no intestino. Começou lá no intestino e tem que ser cuidado lá também. Então, isso aí pode sim ser um gatilho para piorar um pouquinho um incômodo local, como eu falei, mas não é o que vai causar e nem é o que vai te impedir de se curar, tá certo? Não faz a menor diferença. Então, sim, se você percebe que está incomodando muito, se você tem a possibilidade de, estou usando uma calça jeans, está me incomodando muito, troca por uma outra um pouquinho mais leve e te amenizou um pouquinho esses incômodos que estão acontecendo ali na região íntima, né? Principalmente porque aí abafa, ou, né, como eu falei, o próprio atrito do tecido mais grosso está ali atrapalhando, te incomodando, tá certo, mas é uma questão local ali mesmo, da sensibilidade local. Mas, como eu falei, isso não vai nem provocar a candidíase e não vai te impedir de ter seu resultado quando você faz o tratamento correto, quando você faz o tratamento que realmente funciona para acabar de verdade com a candidíase. Tá certo, gente? Então, deixa eu olhar aqui para vocês, algumas dúvidas de vocês, algumas perguntinhas. Dá tempo de eu responder algumas, mais uns 10 minutinhos. Damari, já teve dias que quase não consegui lavar, de tão inchada e ardendo. Tá vendo? Ainda vai tacar mais um monte de sabão? Vai arder mais ainda, né? Já tá inchado, já tá ardendo, já tá sensível. Olha só, a Maria falou que ela não tinha candidíase, mas depois de uma infecção urinária começou. Então, Maria, se você usou antibiótico aí na sua infecção urinária e depois você começou a ter os sintomas locais aí de candidíase, é porque o antibiótico matou suas bactérias boas, abriu espaço, deixou mais desequilibrado o organismo, abriu espaço aí nesse ambiente
para os fungos que já fazem parte da microbiota, já fazem parte de você, crescerem mais. E eu tenho certeza que, se a gente for dar uma conferida aí, a sua alimentação já estava contribuindo para esse desequilíbrio, hábitos aí já estavam contribuindo para esse desequilíbrio. Então, vem para a nossa jornada Vida Sem Candidíase, que você vai entender certinho o que aconteceu aí, por que aconteceu com essa candidíase, né, logo depois da sua infecção, e também você vai conhecer o tratamento que realmente funciona para acabar com isso de uma vez por todas. Ah, Tatiana, sem falar que sinto vergonha na hora das intimidades por conta da calcinha ficar bem nojenta. Sim, né? Fica mesmo, gente, mas não é com excesso de higiene, querendo lavar, limpar demais, né? Jogar ducha vaginal e tal. Não é isso que vai acabar, não, tá? Isso, na verdade, vai só piorar. Cadê? A Natália tá falando aqui que o nitrato de miconazol ajuda ela, mas não soluciona o problema. É só um alívio local mesmo. Exatamente, gente. Exatamente. Elisama botou aqui, o que tem me ajudado muito é óleo de coco, tanto na hora da relação quanto à noite para dormir. Então, Elisama, o óleo de coco, ele pode ajudar sim para dar um alívio local. Ele ajuda, né, nesse alívio local, ajuda na relação também como um lubrificante. Então, não tem problema. Só tomem um cuidado, gente, quando vocês forem utilizar o óleo de coco como lubrificante nas relações, porque ele não exatamente tem essa capacidade de romper os preservativos, tá? Mas ele pode causar microfurinhos ali que vão reduzir a eficácia do preservativo, tá? Tanto na questão de te prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis e também na prevenção de uma gravidez, tá certo? Então vai diminuir ali a proteção do preservativo, porque pode provocar micro furinhos, tá? Você não vai ver, não vai rasgar nem nada, mas pode provocar esses micro furinhos ali, o óleo de coco, tá certo? Então, se você for ter uma relação que vai usar preservativo, aí não utiliza o óleo de coco como lubrificante, tá certo? Combinado? Vamos lá, o que mais que vocês colocaram? Opa. A Sandra também aqui, tem muita gente perguntando, gente, a alimentação, eu vou falar mais para vocês sobre isso, né, com um pouco mais de detalhes, lá na nossa jornada, tá? Vou falar assim, vocês vão saber, vão conhecer, entender o tratamento que realmente funciona para acabar com a candidíase, já vai ter dicas práticas para vocês já conseguirem colocar em prática, já ver benefícios, tá certo? A Edivânia, também já gastei muito com médicos, exatamente. A Josi, quando tá atacada, faz asseio. Asseio ou assento? Deve ser a mesma coisa, né, gente? Tem gente, já algumas alunas já me chamaram o banho de assento com asseio. Espero que seja, tá? Espero que você está botando seja realmente um banho de assento, não asseio de querer jogar lá dentro, tá? De óleo de melaleuca com bicarbonato. Espero que seja só externamente, gente. Bicarbonato, eu já vi outras pessoas falando aqui de banho de assento de bicarbonato. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou só dar essa diquinha para vocês, tá? Que a gente hoje está falando muito da questão mais da região íntima. Então, dá para fazer banho de assento com bicarbonato para dar uma aliviadinha aí nesses sintomas, ajudar a amenizar um pouquinho esses sintomas locais, esses sintomas vaginais? Dá, tá certo? Mas, por favor, não faça mais do que 3 dias seguidos, tá certo? Se precisar fazer um pouquinho mais do que isso, dá um intervalo aí de pelo menos uma semana. Não exagera no bicarbonato. Por quê? Porque o bicarbonato, ele aumenta o pH. Aí ele vai aumentar o pH vaginal. O pH vai deixar de ser tão ácido. Então, vamos lá, o pH normal seria isso aqui, tá aqui no meu pH normal. Quando esse pH diminui e fica mais ácido, favorece o crescimento dos fungos que já estão ali, tá certo? Então, vai piorar a candidíase. Tá equilibrado, pH normal. E esse pH aumenta, fica menos ácido, fica mais alcalino, mais básico, aumentou o pH,
favorece um pouco menos o crescimento dos fungos que estão ali, mas favorece mais o crescimento das bactérias que estão ali. E que bactérias que estão ali que, se crescerem demais, vão causar problema? Gardnerella, mobiluncos, outras ali que causam vaginoses bacterianas. Então tem que tomar cuidado com o bicarbonato, porque desequilibrou. Está ali mais ácido, está mais favorável, né? Está mais fácil para crescer fungos. Você utiliza o bicarbonato, ele vai fazer esse pH subir um pouquinho mais, vai deixar de ser tão ácido assim, vai neutralizando ali, deixando de ser tão ácido, então vai ficando um pouquinho menos favorável para os fungos crescerem. Só que aí você está indo, diminuiu, né? Aumentou o pH, né? Vai aumentando. Chegou no normal, beleza. Só que se você ultrapassar disso aqui, continuar aumentando, aí você já começa a deixar favorável o ambiente para o crescimento dessas bactérias que já estão ali e que, se crescerem demais, vão causar problema também. Tá certo? Então, cuidado aí com o bicarbonato, tá? O banho de assento de bicarbonato, você até pode fazer, pode trazer um alívio, né, momentâneo, razoável aí para bastante gente, mas não faça mais do que 3 dias, tá? 3 dias seguidos, ou 3 dias alternando assim, dia não, dia sim, dia não, tá certo? Mas dá um intervalo de pelo menos uma semana, porque não tem como a gente medir, não tem como a gente dosar exatamente como está ficando esse pH, o quanto está aumentando, tá certo? Então, tenha cautela quando fizerem esse banho de assento de bicarbonato, tá? Então, meninas, olha, amanhã tem mais às 7h30 da noite. Não vai dar tempo de eu responder tantas perguntas quanto eu gostaria hoje. Vocês mandaram muito, amei, adorei, eu adoro ficar conversando com vocês, respondendo perguntas. Só para finalizar esse assunto de hoje, o que eu quero que vocês entendam? Que não adianta, tá? Não adianta focar em medidas locais. Não adianta focar em tratamentos locais para acabar com a candidíase, porque não vai acabar com a candidíase. Assim como essas questões locais que eu falei aqui, esses mitos, também não são isso que causa candidíase. Não é sexualmente transmissível só porque você está sentindo esses sintomas, né, piores, esses incômodos na região íntima. Não é sexualmente transmissível. Não é uma questão de higiene da região íntima que está te causando a candidíase ou que vai fazer a candidíase ir embora, tá certo? Não é a roupa que você está usando que vai provocar a candidíase, ou deixar de usar essa roupa vai te fazer acabar com a candidíase, ou só vou conseguir acabar com a candidíase se eu parar de usar calça jeans. Não é assim que funciona, não é isso. Você vai acabar com a candidíase quando você fizer o tratamento correto, é independente da sua roupa, independente de você ter relação ou não. Você consegue sim acabar de verdade, acabar de vez com a candidíase, desde que você faça o tratamento correto, da maneira correta. E já podem começar a colocar em prática para te ajudar aí nesse caminho de acabar de vez com a candidíase, tá certo? Então, meninas, olha, um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.